Quem tiver uma oportunidade, aqueles que não tiveram a oportunidade de trazer a palavra ou um louvor, na próxima segunda vocês podem ficar atentos aí que nós vamos falar para vocês. Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Deus nos deu essa palavra abençoada como nós estamos meditando hoje. A palavra de Deus diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém? Podeis assentar, ficar à vontade. Se caso você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você pode colocar família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Família, um projeto de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela nos instrui a respeito do casamento, a respeito do relacionamento de um homem com uma mulher, a palavra de Deus diz que Deus ele programou, preparou ou projetou o homem e a mulher para se casarem e terem filhos, para poderem diante de Deus se unirem. Deus ele toma atitude com o ser humano de criá-lo, da mesma forma com a mulher. Deus ele criou com um projeto. Como você, quando tem um filho, quando tem uma filha, você planeja. Não, meu filho, eu quero que seja dessa maneira, eu quero que ela seja dessa maneira. Só que como nós também não temos o poder de definir o que os nossos filhos vão ser quando crescerem, também Deus ele não impediu o ser humano de sentir ou de querer as suas próprias coisas, a sua própria vida. E aí, diante disso, nós temos que entender o que vai levar o nosso coração na família, no relacionamento conjugal, a ser diante de Deus bem sucedido. Então Deus ele criou o ser humano. O projeto de Deus é para que o ser humano se case e tenha família, e que a família permaneça. Mas e por que, irmãos, que acontece tanto divórcio? Tantas pessoas que se separam, tantos filhos que são criados longe do pai e da mãe. Sabe por quê? Pela falta de temor de Deus. A falta de temor de Deus leva à separação, leva ao divórcio, leva na destituição da família como Deus planejou. E o que é o temor de Deus? Temor de Deus é um sentimento de respeito, é um entendimento de respeito das coisas de Deus. Deus ele quer que o ser humano ele obedeça, não é porque ele tem medo, ele quer que o ser humano obedeça porque ele entendeu o que é o melhor, entendeu o que é o respeito devido àquele que sabe o que é melhor para nós. Então o temor de Deus é o respeito a Deus nas coisas que ele já tem falado em nosso coração. E aí nós temos essa frase, ó. A fé, o temor a Deus e a determinação em segui-lo levam ao amor. Então vamos entender. A fé, o temor a Deus e a determinação em segui-lo levam ao amor. Se o nosso coração quiser aprender a amar, primeiro,
Nós temos que ter fé. Depois, a determinação em seguir a Deus, em querer as coisas de Deus, desejar trazer no coração o que Deus quer que a gente faça. Essa tem que ser uma determinação, um projeto de vida para nós. Aí sim nós chegamos ao amor. E aí a palavra de Deus hoje ela vai trazer no nosso coração algo muito maravilhoso, irmão. Hoje nós temos aqui um dia muito alegre, porque a Simone Weber vai na frente da igreja, na frente dos anjos, diante de todas as pessoas, declararem que são realmente de um para o outro. E Deus ele traz essa palavra para selar essa união com chave de ouro também. E Deus é a favor do casamento, é a favor da alegria do casal. Como Betsel falou sobre o casamento que teve lá transformar água em vinho. Por que Jesus largou tudo que estava fazendo? Foi lá naquele casamento. O primeiro milagre que Jesus fez foi num casamento, foi transformar água em vinho. Aí você vai falar, nossa, mas Jesus estava com um projeto de salvação para a humanidade, parou tudo que estava fazendo, chamou os 12 discípulos e foi no casamento daqueles 2 jovens. E ficou lá uma semana. E aí no momento que acabou o vinho, o que é que Jesus fez para começar os milagres dele? Ele foi lá e transformou a água em vinho, deu alegria, deu a felicidade para o povo que estava ali naquele casamento. Então Jesus sim, ele é a favor do casamento. Ele é a favor da alegria do casal. Aí, irmãos, então, o que é que o nosso coração tem que saber com isso? Tem que ter uma disposição de viver casado. Tem que se dispor a viver casado, se dispor a ter um relacionamento com alguém. E não vai ser fácil, irmãos. Não vai ser fácil. Porque vai ter as diferenças de personalidades, do jeito que foi criado. A família vai ser diferente que você foi criado, a família dele, ele vai ter outro jeito. Às vezes você não vai saber lidar com ele dentro de casa, ela não vai saber lidar contigo. E aí vocês têm que construir através de uma disposição, de um coração voluntário a resolver problemas, resolver diferenças, a tirar aquilo que está atrapalhando a convivência do dia a dia e permanecer casado. Você já viu aquela frase que fala dizendo, eu vou separar porque eu não amo mais? Ela é bíblica? Não é bíblica. Você casa pela fé. O amor você vai construir da mesma forma que é o amor para seguir a Cristo. Você acha que é bom? Você vai se sentir bem no olhar humano quando você tem que renunciar ao pecado? Não, para você renunciar ao pecado você tem que abrir mão da sua vontade. Então, para nascer o amor no coração do casal, ele tem que abrir mão da vontade dele e ela tem que abrir mão da vontade dela. E aí aquela pessoa fala, eu não amo mais. Mas se você permanecer casado com ele, é uma prova de amor. Porque dentro do seu coração você teve atitude de ficar ali, você teve compromisso, você teve lealdade, você teve fidelidade. Você teve comprometimento com uma declaração que você fez naquele dia, que você prometeu para ele, para ela ficar a vida toda com ele. Amém? A palavra de Deus diz aqui em Apocalipse capítulo 13, 8, sobre esse projeto que Jesus tinha, desde o começo. Aí você lembra? Nós lemos lá em Efésios capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu vou repetir para vocês prestarem bastante atenção. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Aí o apóstolo Paulo fala, digo que nisso tem um mistério, mas entre Cristo e a igreja. Então por que eu vou ler essa passagem agora? Porque Jesus ele tem a noiva dele. A palavra de Deus diz que a igreja é a noiva
noiva de Jesus e que Jesus vai casar com a noiva. Agora, o projeto de Jesus era lá antes de fazer o ser humano, antes de criar o ser humano. O projeto de Deus para casar com a noiva. Aí aqui a palavra de Deus vai dizer sobre isso. Ó. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Você já sabia que antes de você ser criado, antes da humanidade ser criada, Jesus já tinha feito plano de casar contigo? É maravilhoso, irmão. Jesus já tinha o plano de casar com a igreja. Olha o que a Bíblia diz, ó. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra adorarão, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Vou repetir. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Adorarão a quem? A besta. Isso daqui está falando da grande tribulação. Então aqueles que são os traidores, que não querem as coisas de Deus, eles vão adorar a besta. Eles não são a noiva do Cordeiro. Eles vão ficar para outro lado. Mas a palavra de Deus diz, ó, esses cujos os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então vai ter um povo que não vai ser a noiva do Cordeiro, não vai ser. Quem que é esse povo que não vai ser a noiva do Cordeiro? Aqueles que não querem se casar com Jesus, aqueles que não têm compromisso com Jesus, aqueles que não querem se submeter a Jesus. Esses não vão ser a noiva do Cordeiro. Mas a palavra de Deus diz que esse Jesus que nós falamos, que é um mistério, o relacionamento dele com a igreja, a palavra de Deus diz que ele foi morto desde a fundação do mundo. Antes mesmo de existir o mundo, Jesus já foi morto. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Agora, como Jesus foi morto desde a fundação do mundo, se a gente sabe que nós estamos no ano de 2024, é 2000 anos atrás que Jesus Cristo foi crucificado. Porque a palavra de Deus diz que era um plano de Deus que Jesus morresse do jeito que ele foi morto. E ele concordou com isso lá antes de fazer o mundo. Deus, ele chegou com Jesus, ele falou: você vai querer essa noiva? Você vai querer esse relacionamento, meu filho? Você sabe que essa noiva vai te dar trabalho. Vai te dar muito trabalho essa noiva. Você sabe que ela vai tentar te obedecer, ela não vai conseguir. Você sabe que você vai falar com ela com um jeito, com amor. Mesmo assim ela vai te decepcionar em muitas coisas, meu filho. Mas eu te digo uma coisa, meu filho. Se você quiser ajudar ela, você tem minha aprovação. O seu pai aprova o seu relacionamento com ela, porque eu sei que se você ajudar ela, ela vai ser uma noiva muito abençoada aqui no céu, eternamente. E aí Jesus, ele falou: pai, o senhor deixa eu casar com ela? Deixa, meu filho. Pode casar com ela. Ajuda ela, meu filho. Ajuda ela. Aí Jesus, ele pegou e começou o relacionamento. Desde o início lá, desde quando ele deu o livre-arbítrio para a mulher, deu o livre-arbítrio para o ser humano para seguir o seu próprio caminho. Aí nós vamos aprender sobre isso, irmãos. Você sabia que como Deus, ele é soberano, ele tem onipotência, onisciência e onipresença. Então ele tem todo o poder, sabe de todas as coisas e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus que tem esses três atributos: onipotência, onisciência e onipresença. Ele, irmãos, ele tem a capacidade de pensar por si próprio, de sentir por si próprio. E ele fez o ser humano à imagem e semelhança de Deus. Então um dos requisitos para fazer o ser humano é que ele fosse a imagem
imagem e semelhança de Deus. É que ele tivesse o livre-arbítrio que Deus tem. E aí, quando Deus ele coloca no jardim do Éden uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e fala para o ser humano não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sabendo que ele vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você já sabe que Jesus Cristo morreu desde a fundação do mundo. Já estava planejado desse jeito. Já estava planejado que Jesus, ele fosse aquele que iria resgatar aquele que desobedeceu e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, o ser humano não pegou Deus no improviso. Não pegou Deus naquele momento que ele desobedeceu Deus, pegou Deus de surpresa, não. Deus já sabia de tudo, mas ele colocou aquela prova no caminho do ser humano para ir separando realmente o que era certo e o que era errado no coração do ser humano. Então, irmãos, quando você tiver que obedecer e você não souber das coisas que tem que ser do futuro, confie em Deus. Ele não contou para o ser humano mais do que ele precisava saber. O problema do ser humano é quando ele quer saber demais, quando o que Deus fala para ele não é suficiente. O problema do ser humano é quando a mãe chega para o filho e fala assim: ó, meu filho, você vai fazer dessa maneira, você não pode fazer dessa maneira. Ele desobedece à mãe. O pastor Getzel, ele passou 12 anos, servindo a Deus ali dentro do presídio. E ali são filhos desobedientes que estão ali. Filhas desobedientes porque não obedeceram o pai nem a mãe, por isso que estão ali. A gente estava até conversando, eu e a Carol. Você imagina, o filho que pega 31 anos de prisão, e a esposa fica do lado de fora. O que você aconselharia para ela? Esperar ele durante 31 anos de prisão? Ou largar ele? Não é fácil, irmãos. Como é que você vai exigir de uma jovem de 20 anos de idade que ela renuncia 31 anos da vida dela para esperar o rapaz sair quando ele tiver 51 anos de idade? Não é difícil fazer essa escolha? Então, irmãos, o amor, a compreensão da Bíblia, a renúncia do que é realmente a sua vontade, ela começa, não é em você não, ela começou em Jesus Cristo, quando Jesus, ele colocou diante de Deus o desejo dele, Deus colocou a condição de realizar esse desejo. A condição para você casar com essa noiva vai ser essa. Começa na decepção, você dá o livre-arbítrio para ela e ela não fazer o que você quer. Quando Adão e Eva desobedeceram ali no jardim do Éden. Então nós vamos lendo os versículos-chave para vocês entenderem o que Deus quer falar conosco essa noite. A gente vai ler, Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Então o objetivo de Deus, irmãos, é que nós façamos parte da família dele, se case com o filho dele. E nós vamos entender o que é realmente o relacionamento. Semelhança do relacionamento de Cristo e da igreja, o casamento do ser humano com a esposa. Eclesiastes 7, 29. Isto tão somente achei: Deus fez ao homem bom, mas os homens buscaram muitas invenções. Ou seja, Deus ele falou para o ser humano, falou: meu filho, você não vai poder comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele, dentro do coração dele, ele começou a planejar. Fala: não, mas e se? E se? Mas e se? Aí o se fez ele desobedecer a Deus. Não confiou na palavra, não esperou na palavra, não se ateve à palavra de Deus.
Sabe o que faz um casamento dar certo, irmão? Vai ser quando você começar a tirar a palavra do divórcio da sua boca. Quando você falar, nunca eu vou pronunciar essa palavra de divórcio dentro da minha casa, essa palavra não tem no meu vocabulário. Acabou esse negócio de falar em divórcio dentro da minha casa. Acabou o negócio da mulher falar, eu vou embora por qualquer motivo, o homem fala, eu vou embora por qualquer motivo. Acabou. Tem que ser maduro para resolver problema, tem que ser maduro para falar, eu casei com ela, nós vamos resolver o que tem que ser resolvido, nós vamos nos entender como tem que ser, como a palavra de Deus diz. A palavra é suficiente, não existe divórcio, acabou. Deus ele falou até que a morte separe, então acabou o divórcio. Começa nessa confiança que você tem que ter diante de Deus. Agora, se você procurar inventar, mas eu não gosto dela, mas ela fez isso comigo, mas ela fez isso comigo, e vai inventando as coisas, de repente você já está lá no mundo, já está com outra pessoa, já nem quer saber mais das pessoas que você realmente fez um compromisso com ele, com ela. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 28, versículo 26. Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Não pode ser que o seu coração te engane. Já imaginou, você está casado com a pessoa, ela fala para você na sua cara, fala, eu não te amo mais. Dá vontade de falar, miserável, para que você casou comigo então? Não é verdade? Para que você vai falar isso para ele? Não é verdade? Não pode falar essa palavra não, irmão. Você vai falar, eu te amo em Cristo Jesus. Pelo menos isso você tem que falar. Deus ele me dá um amor por você. Eu não sei discernir qual amor que é, mas eu sei que eu te amo. Mas eu não sei discernir. Entendeu? Você tem que agir sabiamente. Você quer matar o seu relacionamento com palavra? Você tem que ser realmente compromissado com o que Deus te deu. O que é o amor? O amor é só um sentimento? Quando Jesus ele fala para você fazer as coisas, como eu falei no início, você vai fazer, irmão, porque você tem o entendimento, a consciência que Jesus sabe que é a coisa correta. Você vai fazer, às vezes, contra a sua vontade. Mas o que é o certo, você coloca dentro do seu coração e faz. Então você vai falar, você é a pessoa que eu escolhi amar. Pronto, você já corrigiu a palavra. Não é verdade? Em vez de você falar para ela, eu não te amo mais, fala para ele, eu não te amo mais, fala desse jeito. Você é a pessoa que eu escolhi amar. Pronto. E aí dentro do seu coração, Deus ele vai te ajudar naquilo. Ele vai olhar o seu coração, olhar os seus sentimentos, trabalhar dentro dele para você viver o seu relacionamento com alegria, não com peso no coração. Você já viu aqueles que vão obedecer a Deus e estão dentro da igreja lá com o coração pesaroso? Às vezes com entendimento, com o pensamento lá no mundo, falando, quem me dera se eu estivesse lá naquela festa, os meus amigos estão tudo lá, mas está dentro da igreja. E você é a noiva do Cordeiro, você está pensando lá no mundo do Ricardão, dentro da igreja. Não é isso? Isso é sério. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que ser fiel, você tem que lutar, você tem que chegar e falar para o Senhor, eu sei que está difícil dentro da casa do Senhor, mas eu escolhi te amar, muda o meu coração, não deixa eu ficar assim mais, Senhor. Eu sou a noiva do Cordeiro, eu sou a esposa do Cordeiro, eu tenho que gostar dos cultos, eu tenho que gostar de orar, eu tenho que gostar de jejuar, eu tenho que gostar de ler a Bíblia. E a maioria das vezes você vai fazer isso sem vontade, irmão. Pega a Bíblia para ler, para você ver. A maioria das vezes você vai estar com preguiça, está com desinteresse. Começa a orar nas madrugadas, você vai acordar satisfeito, é isso?
Fala, nossa, eu vou orar já já. É isso que você vai fazer? A maioria das vezes você vai estar até com preguiça de orar. O amor, irmão, você vai construir um relacionamento na presença de Deus. Então o seu coração não pode ser a direção para você andar. Porque o seu coração ele para de amar muito fácil. Meu pai e minha mãe com 53 anos de casado. Teve situações lá que eu lembro como filho que a minha mãe ficou na posição dela, não deixou meu pai não deixou a minha mãe, mas porque eles tinham um compromisso dentro do coração de ir até no fim, não abandonar o outro. Daí de repente já tinha os dias mais ruins dentro de casa, tinha os dias mais bons. Não é verdade? Não é fácil a vida de casado. Um dia está lá no alto, um dia a esposa está alegre, outro dia ela acorda já emburrada, você já fala, meu Deus, me livra da aparência do mal. Se eu sair até de perto para eu não entrar na carne aqui, é brigar. Não é verdade? Então a vida de casado é assim, não confia no seu coração para você manter o seu casamento. Provérbios capítulo 9, versículo 10. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Está vendo? Então como é que você vai manter o seu casamento? Temendo a Deus. Quando você chega aqui no altar e fala, eu te aceito como minha legítima esposa, para amá-la, honrá-la, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Você fala, sim, eu aceito. Aí Deus está falando para você, ó, agora você tem que ter respeito por mim. Você tem que ter compromisso comigo. Nunca fala essa palavra de divórcio dentro de casa. Nunca fala essa palavra que vai embora. Nunca fala essa palavra que vai largar tudo. Nunca fala essa palavra que você vai desistir. Acabou esse vocabulário. Você tem que chegar para Deus e falar, Senhor, até que a morte nos separe, eu vou lutar por ela, eu vou fazer o possível na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Eu estou falando assim, em qualquer condição que estiver no meu caminho, eu vou prosseguir, vou ir até no final. E se parar de amar? E é que dá, irmão. Esse negócio de parar de amar é que acaba com os casamentos, você sabia? Aí a esposa levanta um dia, chega para ti e fala assim, eu não sou feliz. Eu não estou feliz no meu casamento. Se for para viver assim, é melhor separar. Olha o conselho que ela dá. É conselho de mulher sábia desse jeito? Aonde está o compromisso, o respeito, o temor do Senhor? Quando você fala dessa maneira, quando ele fala dessa maneira, você tem que honrar o seu compromisso, irmão. Você tem que honrar o seu compromisso, irmão. Quem que vai definir se você vai ser feliz no seu casamento vai ser Deus. Ele que vai ser o seu direcionamento, a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu direcionamento na palavra. Se Deus ele falar que você vai realmente depender dele, você vai realmente depender dele. Olha as situações, irmão. Nós conhecemos a irmã Leandra, lá em Belo Horizonte. Ela deu uma doença, teve que tirar o útero, tirar parte do intestino, tinha uma bolsa de colostomia do lado, não podia ter mais relacionamento com o esposo. E aí, o que você fala para os dois? Separar por causa disso? É difícil, irmão. Mulher em cima da cama, não ser uma mulher para o marido, está ali precisando ser cuidado, precisando ser. Ela chegou a falar para ele, não, você arruma outra mulher, porque eu não te sirvo, não. É muito fácil você brincar na frente e falar. Na saúde, na doença, mas imagina as situações que é de doença.
Não é difícil, não é fácil. Então, dentro do seu coração, se não for o temor, o respeito do Senhor, o casamento não vinga, não continua, o casamento se desfaz. O amor do ser humano, irmãos, ele é muito volátil, muito inconstante. Hoje você acorda alegre, amanhã você nem quer ver a pessoa na sua frente mais. E aí você tem que buscar no Senhor um renovo para o seu coração não ficar pesaroso dentro de casa, como o irmão Gabriel falou. Renovar as forças na presença de Deus, trazer realmente na presença de Deus um motivo, falar: não, Senhor, eu quero ser feliz no meu casamento. Esse que eu escolhi para mim, muda o meu coração, muda o coração dele, para que a gente viva um casamento bom dentro de casa, que ele me respeite, que eu respeite ele, que eu consiga fazer ele feliz, que ele consiga me fazer feliz. Aí sim você vai estar seguindo o que a Bíblia falou. Então, para resumir essa primeira parte, você vai chegar diante de Deus e falar desse jeito: Senhor, eu quero amar essa pessoa o resto da vida, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria, na riqueza e na pobreza. Se o Senhor vê que eu não vou conseguir, Senhor, o Senhor me ajuda. É isso que é o casamento religioso. O que você está fazendo? Você está chegando na frente e falando desse jeito: Senhor, eu não tenho condição, Senhor. Eu me conheço, eu sei de onde eu vim, eu sei que o meu coração ele é muito difícil de lidar. Eu venho diante de Ti te pedir, Senhor, o Senhor me ajuda a ficar com essa pessoa até que a morte me separe. Esse é o casamento religioso, você pedir a ajuda de Deus. Senhor, quando eu estiver contrariado dentro de casa, estiver muito chateado, o Senhor me ajuda a lidar com essa pessoa. É isso que você está pedindo para Deus. Olha para vocês verem, irmãos, tanto que isso é sério. A Bíblia diz para você amar a Deus sobre todas as coisas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Seja sincero. Você prioriza a Deus como tem que priorizar? Você tem condição de falar que você ama essa pessoa para ficar casado até a morte separado? Se você não consegue amar a Deus que é perfeito, que te dá tudo que você precisa, que está sempre te fazendo bem? Então, se não for com a ajuda de Deus, você não consegue, irmão. Só que tem uma condição: Deus ele está falando para você. Se você se chegar diante dele, honra a sua palavra que você fizer no altar. Tira do seu vocabulário a palavra divórcio, tira do seu vocabulário a palavra de separação e faz acontecer na sua vida o milagre de Deus no seu casamento. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver aqui, como Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o ser humano. Gênesis capítulo 2, olha o que a Bíblia diz. Versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21. Então fez o Senhor Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada.
Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha só, Adão entendeu isso. Quando ele viu que Deus tirou da costela dele a mulher, ele que falou essa palavra. Quem que falou? Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Foi Adão que falou. Falou porque ele entendeu o que Deus fez com a vida dele. Deus, ele formou o ser humano, tirou do próprio ser humano, do próprio homem, a parte que ia ser a companheira dele, para eles viverem uma vida a dois, numa só carne, num só corpo. Aí, irmãos, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,14, falou sobre por que o ser humano comeu, por que Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se ele não foi enganado. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14. Olha o que a Bíblia diz, ó. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Adão não foi enganado, irmãos. A serpente enganou Eva. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e chegou e ofereceu para Adão. Adão foi enganado? Não foi enganado. A Bíblia diz que Adão não foi enganado. Então por que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Sabe por quê? Porque ele priorizou a sua mulher e não a Deus. Deus, ele tinha falado para ele: não coma. A mulher entregou para ele comer. Quem que ele priorizou? Deus ou a mulher dele? Se você, como líder, não priorizar Deus na sua casa, o seu lar não vai ser, diante de Deus, sustentado por Ele na hora da prova que você tem que passar. O homem tem que ficar na posição dele, a mulher tem que ficar na posição dela. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus capítulo 9, Lucas capítulo 14, versículo 26. Vamos ler esse primeiro. Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vir a mim e não aborrecer a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem condição de acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo achar, todos os que virem comecem a zombar de ti, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 ou com mais poderá sair ao encontro do que vem contra ele? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Da mesma forma, qualquer de vós que não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Aí o que Jesus falou para ser a condição de ser a noiva dele, a esposa dele? Renunciar a tudo e priorizá-lo. Então,
Deus, Ele quer que você seja, antes de você ser esposo e esposa, você seja noiva do Cordeiro, você seja aquele que vai se unir a Cristo. Seja discípulo de Jesus, seja fiel a Ele, que você vai conseguir manter o seu casamento. Porque você vai ter que negar você mesmo. Na hora dos desencontros da vida, na hora das adversidades, você vai falar para você mesmo: eu sou um servo de Deus. Eu não vou largar a minha esposa no meio do caminho. Eu não vou largar a minha família no meio do caminho. Amém? Glória a Deus, amém? Então vamos chamar o Weber e a Simone aqui na frente. Nós vamos passar para a parte da cerimônia. Glória a Deus. Na simplicidade, irmãos, na presença de Deus, Deus Ele faz acontecer milagres. Às vezes eu sei que está pensando em casar, você fala: como vai ser o meu casamento? Vai ser do jeito que você se sentir bem. Vai ser do jeito que você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui. Vem cá para frente. Aqui, Glória a Deus. Fiquem olhando um para o outro. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui com muita alegria para celebrar o casamento da Simone e do Elton. Eles já se casaram no civil, já estão com quanto tempo juntos? Vamos deixar ele responder, talvez ele vai saber. 14 anos, né? Vai fazer 14 anos. Com glória a Deus. Amém. Né? Então 14 anos não é pouco tempo. Já teve momentos difíceis. Eu creio como o meu casamento teve. Mas eles estão aqui perseverando, né? Decidiram, na frente da igreja, pedir ajuda de Deus, né? E essa ajuda não vai ser uma ajuda simples, vai ser a ajuda do Todo-Poderoso em todas as situações. Amém? Glória a Deus. Então essa primeira parte, irmãos, é vocês decidirem de livre e espontânea vontade, pela fé, declarar para o outro que vocês querem, declarar para Deus que vocês querem, lutar pelo outro e pedir ajuda de Deus. Então essa declaração vocês vão fazer pela fé, porque vai ter tanta coisa que vai acontecer que pode entristecer vocês. Mas como Jesus fez lá na criação, Ele falou antes de tudo, Ele falou: seja feita a tua vontade, Senhor. Eu vou passar o que tiver que passar para resgatar a minha noiva, para chegar no céu juntamente com a sua presença. E aí Deus, Ele autorizou, Jesus, Ele declarou com a própria vontade dele que queria estar com a noiva dele eternamente. Amém? Então, Heber, você aceita Simone como sua legítima esposa? Sim. Para amá-la, honrá-la, respeitá-la, na saúde e na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Sim. Glória a Deus. Simone, você aceita o Heber como seu legítimo esposo, para amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, na saúde, na doença, na tristeza e na alegria, na riqueza e na pobreza, até que a morte os separe? Glória a Deus. Então eu, com a autoridade do Senhor Jesus, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Beijar, é um beijinho. Vamos fazer o símbolo das alianças. Então, a aliança, irmãos, ela não tem emenda. A aliança é o símbolo do infinito. Ela não tem onde começa e onde termina. Então, a aliança é o símbolo do amor de vocês. Como não tem fim, que seja também esse casamento, seja em nome de Jesus, diante de Deus, sustentado com essa aliança. Amém? Então, pega a aliança dela, você vai falar para ela assim: com esse símbolo, com essa aliança, fala assim, com essa aliança,
Com essa aliança, receba o símbolo do meu amor. recebo o símbolo do meu amor. Amém. Então a Simone agora. Com esta aliança, receba o símbolo do meu amor. Glória a Deus. As palmas de novo, Senhor. Vamos fazer uma oração para ele. Vem cá para frente aí. Vamos ficar de pé e fazer uma oração para ele. Marcelo tem que beijar, meu bem. Nós temos as mãos para cá. Nós vamos pedir a bênção do Senhor. Você que tiver desejo de casar, o que te falta para você casar? Não é verdade? Então, se você já tem alguém, já está junto com essa pessoa, venha para a igreja, fala assim: eu quero casar. Pode ser simples, mas não deixe de pedir a bênção de Deus, porque a ajuda de Deus vai ser o diferencial para você. Amém? Glória a Deus. Vamos estender as mãos para o casal. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, nós estendemos as mãos para a vida do Hélio e da Simone, Senhor. Diante da tua igreja, diante da tua presença, Pai. Deus e glória, fizeram a confissão, a declaração, Pai. Aceitaram o desafio de cuidar um do outro, Senhor, em qualquer momento, em qualquer circunstância, Pai. Deus e glória, a tua igreja está alegre de saber. Da mesma forma, o Senhor fez esse compromisso, de cuidar da sua igreja, da sua noiva, Pai. De lutar por ela, de renunciar. Deus e glória, assim, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para a vida deles. No momento que eles tiverem dificuldade, que eles não conseguirem se entender, seja, Senhor, o Senhor o árbitro dentro de casa, no coração dos dois. Ajude o Heber, Senhor, a entender a Simone, ajude Simone a entender o Heber, Pai. Que os dois estejam em tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que os dois se ajudem, Senhor, na salvação a quem o Senhor entregou. O Senhor confiou a cada um deles pelo livre-arbítrio, Senhor, para permanecer em tua presença, Pai. Em nome de Jesus, dá saúde a eles, prospera esse casal, Pai, poderosamente, Senhor, a eles e a família deles, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, assim, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.